Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova que ocorreu dia 12/12 de 2021, agora a questão número 16, prova tipo 1. A figura a seguir mostra a planificação de uma caixa fechada de dimensões A, B e C. Aí então a planificação dessa caixa, que é um prisma, especificamente um paralelepípedo. Com uma folha de papelão de dimensões 15 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, deseja-se construir uma caixa fechada. Para isso, recorta-se um quadrado de lado X em cada vértice de um lado da folha que mede 10 centímetros e recorta-se um retângulo em cada vértice do outro lado da folha que também mede 10 centímetros, de forma que as abas possam ser dobradas para formar uma caixa com tampa conforme mostrado na figura acima. Então, nessa situação é correto afirmar que o valor de x, que maximiza o volume da caixa fechada feita a partir dessa folha de papelão, é D. Vamos às alternativas. Letra A, 5/6 de 5 menos raiz de 7 centímetros. B, 5/6 de 5 mais raiz de 7 centímetros. Letra C, 6/5 de 5 menos raiz de 7 centímetros. E letra D, 6/5 que multiplica 5 mais raiz de 7 centímetros. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão, e antes que eu inicie a solução, vou comentar sobre essa questão. Muitos poderiam estar pensando que é uma questão passível de recurso fundamentado, mas no meu entendimento acredito que não, porque as habilidades que estão sendo cobradas nessa questão estão previstas no conteúdo programático, no edital, que refere-se à aplicação de derivada na parte prática, aplicações práticas da derivada, também um cálculo algébrico, a gente precisa manipular as variáveis, né, das dimensões dessa caixa. Precisamos também trabalhar com a única habilidade que talvez poderia ter esse possível recurso, mas acredito que, no meu entendimento, a probabilidade dela ser anulada é quase zero. Então eu não tenho a expectativa que ela seja anulada. Porque a única habilidade que foi necessária para essa questão é o cálculo do volume, que é multiplicar as 3 dimensões. Mas isso já é do senso comum, inclusive é um tema do ensino fundamental quando a gente trabalha lá com transformações de unidades, na definição do cálculo do volume de caixas, de cubos, por exemplo, né, por ser tridimensional e bidimensional. Então, a redação da questão mostra também como que se faz a construção dessa situação planificada para transformar num paralelepípedo, ou seja, numa caixa fechada. Então não vejo que essa questão é passível de recurso fundamentado. Mas é óbvio, todo candidato ele tem totalmente o direito de fundamentar o seu recurso e propor para que a banca possa avaliar. Mas no meu entendimento, acho que é uma questão válida e a gente vai ter a alternativa correta para a marcação dela também. Muito bem. Vamos pensar o seguinte, e estava mencionando em relação a se for fundamentado recurso, dizendo que é uma questão voltada para a geometria plana e também espacial, mas na verdade se fosse de fato o cálculo de uma esfera, o cálculo de um prisma, de um cilindro, de um prisma de uma base que precisaria saber qual é a figura geométrica, aí sim estaria entrando na geometria plana associada à espacial. Mas nesse caso, a única habilidade é o cálculo do volume de uma caixa, que é o produto das 3 dimensões. Por esse motivo, mencionei essa situação. Então vamos iniciar aí que essa caixa, anteriormente, no caso, essa planificação, perdão, ela teria aqui um papelão anteriormente, com medidas 15 por 10, vou desenhar aqui pontilhado, que essa parte foi cortada, de acordo com o desenho que eu já peguei da própria questão. E aqui é para recortar x, x e x, dessa parte que mede 10, então essa medida vai ficar valendo 10 menos 2x, porque a medida do papelão aqui é 10, até vale a pena a gente colocar essa medida, para que a gente possa organizar as nossas ideias. Então, essa medida do comprimento do papelão é 15 centímetros e aqui 10 centímetros.
Muito bem. Então, o que a gente precisa fazer? A ideia central para essa questão é descobrir qual vai ser essa medida aqui, mas a gente pode pensar que essa medida, para fechar totalmente a caixa, o desenho vai auxiliar a gente, ela é a mesma desta medida aqui. E a gente tem que pensar também que a medida x que foi cortada aqui, ela também será essa medida aqui x, e essa medida aqui também x, aqui também x. Porque quando a gente for dobrar essa situação, eu preciso que essa parte da lateral aqui seja o mesmo tamanho da altura. Na verdade, x vai ser a altura da caixa. Então precisamos dessas duas medidas, mas temos toda essa medida. E como esta é igual a essa, vou chamar a princípio de y. E aí no rascunho a gente pode pensar que y mais x mais essa parte y mais x equivale a 15. Vamos isolar o y para poder verificar qual vai ser a relação de y em função do x. Vai ficar 15 menos 2 vezes x. Portanto, y vai ser 15 sobre 2 menos x. Então, y é 15 sobre 2 menos x. Então, portanto, aqui também 15 sobre 2 menos x. Essa parte de cima, a mesma coisa, a altura da caixa será x. Então veja que nós conseguimos encontrar a medida do retângulo que será cortado. Vai ter medida x e 15 sobre 2 menos x mais x, o x corta 15 sobre 2. Mas isso a gente não vai precisar. A gente vai até, inclusive, apagar o y. Nós não vamos precisar mais do y, porque o valor que a gente tem para formar, depois que a gente começar a dobrar essas arestas, aí as dimensões estão todas em função de x. Portanto, nós vamos construir uma caixa da seguinte forma. Vou colocar as medidas para que a gente possa trabalhar com o volume dela. Muito bem. Está aí então a caixa e a gente precisa colocar as medidas das dimensões dessa caixa. Sabemos que a base ela vai ter dimensão aqui, no caso a base, a dimensão vai ser 10 menos 2x, então 10 menos 2x, e essa parte 15 sobre 2 menos x, e a altura x. Está aí a caixa formada, de acordo com as dimensões dadas, né, e de acordo com a redação da questão. Com isso a gente já consegue calcular o volume. O volume em função de x, o volume dessa caixa em função de x, vai ser o produto das dimensões. Então vai ficar 10 menos 2 vezes x, que multiplica 15 sobre 2 menos x, que multiplica x. Muito bem. Como eu quero maximizar esse volume, eu já poderia derivar, mas é prudente que a gente, por exemplo, aplique a distributiva para gerar uma função aqui do terceiro grau. Caso contrário, a gente vai ter que transformar aqui num produto, depois utilizar a regra do produto. Não vou fazer isso para não gerar mais cálculo. Vamos pensar na função como sendo uma função do terceiro grau, perdão. Vou repetir aqui 10 menos 2x e vou aplicar a distributiva termo a termo aqui. 15x sobre 2 menos x ao quadrado. Portanto, agora sim a gente pode fazer a distributiva termo a termo e gerar a função do terceiro grau. Função polinomial do terceiro grau. Então vai ficar aqui o 10 vezes 15, 150 sobre 2, 75x, 10 vezes menos x2 dá menos 10x ao quadrado, 2x vezes 15x dá 30x ao quadrado sobre 2, menos 15x ao quadrado, finalmente mais 2x
x ao cubo. Então esse volume será dado por 2x ao cubo menos 25, menos 10x ao quadrado com menos 15, menos 25 mais 75x. Então essa função ela vai ter pontos críticos. No caso, para que a gente possa maximizar esse volume, basta a gente derivar esse volume, derivada do volume em função de x. Ou seja, derivando aqui, nós temos um polinômio, vai ficar 6x ao quadrado menos 50x mais 75. E para que a gente possa maximizar esse volume, essa derivada tem que ser igual a zero. Porque a reta tangente, uma ideia, a reta tangente naquele determinado ponto que maximiza esse volume, a derivada é zero, ou seja, a inclinação é zero. Então, agora a gente precisa resolver essa equação e a gente não consegue simplificar ela. A gente vai calcular o discriminante, delta é igual a b ao quadrado 2.500, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 75, a gente pode multiplicar por 2, dá 150. Vezes 2 de novo, 300. 300 vezes 6, 1.800. Portanto, o delta, o discriminante é 700. Não temos raiz exata. Então já temos o valor de delta. Vou apagar aqui essa parte, que a gente não vai precisar mais dela. Vamos ver se a gente consegue finalizar a questão aqui. Então, agora a gente parte para o valor do x. Então veja, se eu tenho delta igual a 700, x igual a menos 50, então x é igual a mais 50, que é menos b, mais ou menos a raiz de 700. Eu vou transformar a raiz de 700 em 7 vezes 100, para que eu possa extrair o 100 como sendo raiz de 100 em 10. Sobre 2 vezes a, 12. Ou seja, 50 mais ou menos. Esse raiz de 100 é 10, raiz de 7 sobre 12. Posso simplificar por 2, tanto aqui quanto aqui, vai ficar 25 mais ou menos 5 raiz de 7 sobre 6. Dividir aqui em cima o numerador por 2 e o denominador por 2. Vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. Vamos ter 25 sextos mais 5 sextos vezes raiz de 7 centímetros e 25 sextos menos 5 sextos raiz de 7. Será que todos os dois resultados serão válidos? Eu vou apagar agora a parte daqui, para que a gente possa finalizar de fato essa análise dos valores possíveis para x. Aqui teremos o seguinte. Olha só, se nós temos que o x ele pode ser um número aqui muito grande, veja, esse número com certeza, quando eu cortar aqui, eu dobrando o x vai passar de 10. Ou seja, esse resultado aqui, ele vai ser aproximadamente, se eu pegar, por exemplo, 25 sextos, se eu pegasse 24 sextos, daria 6. Então, só aqui já dá 6. Então, veja, 24 por 6 é 4. Só aqui já dá 4. Aqui dá 4, alguma coisa. Mas aqui, ó, se eu tenho raiz de 9, se fosse raiz de 4, daria 2. Aqui eu tenho 10 sextos, eu tenho quase mais do que 2. Então, esses 4 mais um número próximo de 2 dá 12. Dá 6. 6 aqui passa de 10. E aí, esse resultado não é possível. Nós podemos eliminar esse valor de x. Então, se a gente resolver raiz de 7, multiplicar por 5 sobre 6 e somar 25 sextos, a gente vai perceber que vai dar mais do que o resultado que a gente tem.
Então, de fato, a nossa resposta vai ser esta aqui. O valor de x, eu posso inclusive colocar os 5/6 em evidência, já que as alternativas estão fundamentadas assim. Vai estar 5/6 vezes 5, 25/6, menos raiz de 7 centímetros. Então, esse é o valor de x que maximiza o volume. Então, 5/6 que multiplica 5 menos raiz de 7 centímetros. Vamos voltar nas alternativas para poder marcar e vamos identificar aqui, ó, o valor de x que maximiza o volume da caixa vai ser a letra A, 5/6, que multiplica 5 menos raiz de 7 centímetros. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.